Bom dia, galera, bom dia. Espero encontrá-los todos muito bem, né? Lembrando que, bom, na verdade, vou ser bastante sincera com vocês, tá? Já é minha terceira gravação, tá? Os dois primeiros houve falha nossa. Henrique, peço desculpa aí, tá? Que eu falei que ia mandar essas aulas, né? Esse vídeo no horário de aula, mas eu tô aqui, ó, acho que é 8 e pouco da manhã, gravando essa aula e eu não consegui por causa da falha nossa, tá? Então, por isso que eu não postei lá no horário que eu falei com você, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Gente, espero encontrá-los todos muito bem, tá? Com esse coronavírus aí, né? Estamos juntos e à distância, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Peço desculpas aí, fiquei de postar esse vídeo, né? No horário de aula, mas não foi possível. Galerinha, semana passada passei atividades de revisão. Foram poucos os alunos que responderam, tá? A esses que responderam, meus parabéns. Lembrando aos que não responderam que hoje é o prazo final, tá? E tudo está sendo anotado. Tudo está sendo, né, anotado no diário de classe, tá? No meu diário de classe, que vocês sabem, né? Aqueles alunos que não realizam a tarefa quando eu peço, eu faço um registro no campus 11 do meu diário de classe. E a mesma coisa, como se estivesse em sala de aula. Mas embora a vida que segue. Vamos lá. Vamos retomar aí o conteúdo da apostila, tá? Nós vamos agora voltar lá no período, né, composto, tá? Uma aula de revisão. O período composto por coordenação, vocês viram lá no 8º ano, e volta agora no segundo, tá? No segundo ano do ensino médio. No ano passado também, logo no início do ano, nós vimos frase, oração e período, tá? Então, vamos retomar aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor do assunto. Ó, estamos lá na página 39, ó, usos e normas da língua, tá bom? Olha, né, usos e normas da língua. Galera, vamos falar do período composto. Primeiro, como que eu classifico um período? Gente, período é todo enunciado terminado, ou por ponto final, ou por exclamação, ou por interrogação, tá? Então, mas o período é finalizado por pontuação, tá bom? Por pontuação, aí eu tenho um período. Terminei um período, toda vez que eu for iniciar um outro, lembrando que eu inicio com letra maiúscula, tá bom? Tá? Bom, vocês têm um exemplo aqui de período, tá vendo? Ó, aqui na apostila, que já está até explicando, né? Ó, para a identificação do número de orações em um período, nossa referência é o número de verbos que nele encontramos. Ó, ponto final. Então, aqui eu tenho um período. Ó, ponto final, letra maiúscula, já vai iniciar um próximo período, tá? Só para vocês relembrarem, tá bom? Então, vamos lá. Período simples. Quando que eu tenho um período simples? Quando a minha oração apresenta um único verbo, tá? Um único verbo, uma oração. Uma oração, período simples. Exemplo. Estamos de quarentena. Qual que é o verbo aí? Estamos. Quantos verbos eu tenho aí? Um. Um único verbo, uma única oração, período simples. Ok? Só para relembrar, tá bom? Aí o período composto, né? Nós estamos falando do período composto agora com os verbos. Lembra que eu falei? Eu consigo identificar o número de orações por meio dos verbos dentro do período, tá? Um exemplo aqui, vou pegar o exemplo da própria apostila. Olha o exercício A. Eu tenho aqui. Certa vez, um escorpião aproximou-se de um sapo que estava na beira de um rio. Ele fez um pedido. Tá? Olha, eu tenho o verbo aproximou, eu tenho o verbo estava e tenho o verbo fez. Quantos verbos eu tenho aqui? 3. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. 3 orações, período composto. Ok? Relembraram? Então tá, bora lá para a explicação da página 40. Agora aqui vai botar um pouquinho das locuções verbais, tá? Então, eu tenho as locuções verbais no tempo composto. Qual é a formação do tempo composto? Eu vou trabalhar com o verbo no pretérito, passado, né? No pretérito, aqui no caso, este exemplo, é o pretérito mais que perfeito. E vou trabalhar com o verbo no particípio, tá? E também, no tempo composto, vai aparecer as vozes verbais. Lembre-se das vozes verbais? No caso aqui do tempo composto, nós vamos trabalhar com as duas vozes verbais, que é a voz ativa, que é aquela que o sujeito pratica a ação, e a voz passiva, que eu faço a inversão, né? O sujeito recebe a ação, tá? É com essas duas vozes verbais que nós vamos trabalhar no tempo composto, tá bom? Uma outra maneira também, lembrando, apesar que
que tá aqui na apostila, tá? Ó, o tempo composto, ele é formado pelos verbos ter ou haver. Isso na voz ativa. E na voz passiva, ele é formado pelos verbos ser ou estar, tá? Ser ou estar já na voz passiva, tá bom? Tá? E a mesma regrinha, ó. Aí eu tenho o tempo composto, que nem aqui, ó. O sapo tinha confiado no escorpião. Ó, o tinha vai ser um verbo auxiliar, tá? O tinha vai ser um verbo auxiliar. Confiado é o verbo no particípio, tá? O verbo no particípio, ele é o verbo principal, tá vendo? Ó, tinha, ele vem como verbo auxiliar e confiado é um verbo no particípio. No caso aqui dos tempos verbais, poderia ser qualquer verbo no particípio, tá? Que nem no exemplo aqui nós temos confiado, mas poderia ser terminado, falado, tá? O verbo no particípio sempre será o verbo principal, tá? Independente qualquer que seja ele, tá bom? Tá? Aí eu tenho a construção do tempo composto, tá bom? Tá? Aí, ó, mesmo assim, ó, tinha confiado. Aqui eu tenho uma locução verbal também, tá? Eu tenho uma locução verbal, tá? Só que nós vamos trabalhar com os verbos ter ou haver, né? Ser ou estar, tá? Nos tempos verbais. Bom, desculpe, nos tempos compostos, tá bom? Bora lá. E as locuções verbais? Lembra-se das locuções verbais? As locuções verbais são formadas por quê? Pelas formas nominais do verbo. Também, nós temos essa classificação também, de locuções verbais formadas pelas formas nominais dos verbos. Quem seria as formas nominais dos verbos? Não seria infinitivo, gerúndio e particípio? Então vamos lembrar um pouquinho. Os verbos no infinitivo não são aqueles que apresentam a primeira, segunda e terceira conjugação? Primeira conjugação, os verbos terminados em a. Segunda conjugação, os verbos terminados em er. Terceira conjugação, os verbos terminados em ir, tá? E também temos uma das formas nominais do verbo, a forma nominal do gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. Falando, cantando, andando, tá? São os verbos terminados em NDO. Aí a forma nominal do verbo, né, é o gerúndio, tá? E a outra forma nominal do verbo, que é o particípio, que são os verbos terminados em do ou ado, né, para quem entender melhor. Que nem falado, cantado, terminado, confiado. Aí são uma das formas nominais do verbo no particípio, tá bom? Tá? Então aí, nas locuções verbais também ocorre a mesma situação, ó. Eu vou pegar o exemplo aqui da própria apostila. Esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Você vai me picar. Você vai me picar, tá vendo, ó? Lembrando que as locuções verbais, elas têm o valor de um verbo, tá? Lembra-se disso. As locuções verbais apresentam o valor de um verbo. No caso aqui, ó, vai me picar, tá? Ó, eu tenho o verbo vai e tenho o verbo picar. O picar está na forma do infinitivo, ó, terminado em ar, tá? Então aqui eu tenho uma locução verbal. Então a mesma regrinha. O primeiro verbo sempre será o verbo auxiliar, mais o verbo no infinitivo, aqui no caso é o infinitivo, que será o verbo principal, tá? As formas nominais do verbo sempre serão os verbos principais, tá bom? Tá? Primeiro auxiliar, o que vir depois, verbo principal, ok? Então aí é a locução verbal formada pelas formas nominais do verbo, certo? Bom, partimos então para agora a página 41. Não, 41 não. Partimos agora para a página 43, que vai vir o período composto por coordenação. Lembre-se do período composto por coordenação? É um assunto que vocês viram lá no 8º ano, né? E volta agora, né? Retomando agora no 2º do ensino médio, tá? Gente, período composto por coordenação, aquele período em que as orações são independentes. Elas não têm função sintática com nenhuma outra oração. Elas são independentes, tá bom? Tá? Como por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que eu gosto de trabalhar com esse exemplo, eu acho que eu já até trabalhei com vocês. O exemplo aqui, ó. Nasci, cresci, morri. Se eu separar essas orações, nasci, cresci, morri, não vai fazer falta nenhuma. Elas não vão deixar de apresentar o sentido completo, tá? Elas não vão deixar de apresentar o sentido completo. Então,
aqui eu tenho uma oração coordenada independente, tá bom? Tá? Então, lembrando que as orações coordenadas são as orações que apresentam orações independentes, tá? Elas não exercem função sintática em nenhuma outra oração, ok? Dentro do período composto por coordenação, nós vamos ter duas classificações: as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas, tá? Ó, assindéticas e sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não apresentam nenhum tipo de conjunção, tá? Elas vêm separadas por vírgulas, tá bom? No exemplo que eu passei para vocês aqui, ó, nasci, vírgula, cresci, vírgula, morri. Ó, estão separadas por vírgulas. Tem conjunções? Não, não tem. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração coordenada assindética, tá bom? Tá? Então, ó, prestem bem atenção. As orações coordenadas assindéticas não apresentam conjunções, tá? Agora, as orações coordenadas sindéticas, elas já apresentam conjunções, tá? As conjunções, elas, dependendo de cada conjunção, ela vai estabelecer uma relação, né, com outra oração. Que nem no caso aqui, as orações coordenadas sindéticas, tá aqui na apostila, ó, as orações coordenadas sindéticas, elas se classificam em, ó, aditiva, tá? As sindéticas. Então, aqui eu tenho uma sindética aditiva, que vai apresentar conjunções. As sindéticas apresentam conjunções. E se classificam, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu tenho 5 tipos de sindéticas, tá? Eu tenho a aditiva, a alternativa, a adversativa, a explicativa e a conclusiva, tá? A coordenada sindética aditiva, ela vai estabelecer uma relação de ideia, de soma, tá? Uma ideia de soma, ela vai estabelecer. Aí tem as principais conjunções, tá? Que está aqui na apostila, ó. E, não só, como também, não só. Aqui eu faço questão de frisar bem, porque eu tenho junto, ó, tá vendo, ó? Eu tenho, ó, mas também, tá? Mas também. Porque na maioria das vezes, os alunos confundem esse mas também, que é uma conjunção aditiva, com o mas da conjunção adversativa, tá? Mas o mas, para ser uma conjunção adversativa, ele vai aparecer sozinho, tá bom? Então, aqui, ó, mas também é uma conjunção aditiva. Me dá a ideia de quê? De soma, tá? Uma relação de soma. Aí eu tenho um outro exemplo, que é a conjunção, né? Coordenada sindética alternativa, que me apresenta conjunção de alternância, tá? De alternância. Aí tem as principais aqui, ó. Ou, ora, quer, seja, tá? Me dá a ideia de alternância, né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço uma coisa. As duas juntas não dá para eu fazer, né? Então, me dá uma ideia, uma relação de alternância, tá bom? Aí depois vem a sindética adversativa. É aquela que me apresenta ideias de oposições, ideias opostas, tá? Aí vem as principais conjunções. Mas, porém, percebam que, ó, nas conjunções adversativas, o mas, ele é sozinho, ó. Tá vendo? Diferente da aditiva, que está junto o mas também. Então, tomar cuidado com isso daí, tá? Mas, uma conjunção adversativa, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, mas sim, ó, esse mas sim também, ó, esse mas sim tudo junto, ó, tá vendo? Ó, mas sim aqui embaixo, cadê? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, mas sim, tá? Mas tudo junto, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Aí depois nós temos o quê? A sindética explicativa, que me dá o quê? Ideia de quê? De explicação, tá? Aí eu tenho pois, anteposto verbo, porque, que e por quanto, tá bom? Aí são a sindética explicativa. E finalizando, nós temos quem? A sindética conclusiva, que me dá a ideia de quê? De conclusão, tá? Me dá a ideia de conclusão. E quais são as principais sindéticas conclusivas? Pois, ó, tomar cuidado com esse pois, lá na explicativa é anteposto ao verbo. Aqui na conclusiva ele é posposto ao verbo, tá?
pois, portanto, logo, então, por conseguinte, e daí, tá bom? Aí vocês têm um exemplo aqui. Gente, este é o período composto por coordenação. O período composto por subordinação, nós vamos ver agora, acho que é no segundo bimestre, tá? Que ele vem, né? Com mais explicações, com explicações mais claras, tá? Mais claras. Bom, gente, dúvidas, vocês podem entrar lá na plataforma e me perguntar, tá bom? Tá? Partindo dessa explicação, nós vamos, então, para os exercícios, tá bom? Ó, para os exercícios, eu vou fazer assim. Eu vou deixar uma folha resposta lá na plataforma, com todas as páginas, né, destes exercícios, vou deixar lá na plataforma. Se vocês quiserem responder por lá, tudo bem. Agora, também, se vocês quiserem responder na apostila e me mandarem foto, também fica a critério de vocês, tá bom? Fica a critério de vocês. O importante, galerinha, é que a apostila esteja em dia, tá? E eu estou acompanhando tudo, tá bom? Tá? Então, vai ficar como exercício as páginas 40, né? Que inicia ali com o exercício 75, tá? A página 40. A página 41. A página 41. 42. Aí dá um pulo, né? Porque a página 43 vem a explicação do período composto por coordenação. Aí a página 44, tá? A página 44 também tá fácil os exercícios, tá bom? Né? A página 45 e 46. Estes exercícios vocês têm até quarta-feira à tarde para me entregar, tá bom? Eu vou deixar a folha de resposta na plataforma. Quem quiser fazer por lá, tudo bem. Quem quiser mandar foto também, aceitar, tá bom? Aquilo que eu falei, torna a falar. O importante, as apostilas em dia, tá bom? Gente, o exercício 75, ele está fácil. Vocês vão procurar ver se estão corretamente, qual que é o verdadeiro, né? Qual é o verdadeiro número de orações dentro de cada período, tá? Aí vocês vão assinalar a resposta correta, tá bom? Tá? Tomar cuidado, aquilo que eu falei. Eu vou conseguir encontrar as orações por meio dos verbos. Então, o foco é localizar os verbos em cada período. Se eu tiver um verbo, período simples. Se eu tiver 2 ou mais verbos, período composto, tá bom? O exercício também, que vem aqui na página 41, o exercício... bom, o 76 está fácil, né? Vocês só vão identificar os números de orações, tá fácil também. O exercício 77, aqui está pedindo para vocês fazerem um diagrama. Mas, se vocês quiserem fazer primeira oração, segunda oração, tá? Vocês podem fazer. Que nem aqui, ó. Por exemplo, né, ó. Primeira oração. Então, confiando na lógica do escorpião. Ó, aí eu tenho a primeira oração. Aí, segunda oração. Aí, segunda oração, vocês marcam embaixo. Qual que seria a segunda oração? Terceira oração, quarta oração. E assim sucessivamente, tá? Não precisam necessariamente fazer esse diagrama aqui não, tá bom? Tá? A correção eu mostro para vocês. Então, esse exercício é igual na página 41 e 42. Lá na página 44, o exercício também é tranquilo. Vocês vão ler com bastante veemência as tirinhas, para que vocês possam responder as questões, tá bom? O exercício 80, ele é bem gostosinho de fazer. Vou fazer o primeiro para vocês entenderem o que é para ser feito, tá bom? Ó, leia a seguir as frases estampadas nas camisetas. Depois, sublinhe os verbos e separe as orações. E, em seguida, classifique-as. Quando eu falo para classificar, que nem lá no exercício das páginas 41 e 42, é para classificar se o período é composto por coordenação ou por subordinação, tá? Mas aí eu faço a devolutiva com vocês, né, se tiverem os dois, principalmente se aparecer aí um período composto por subordinação, tá bom? Porque é aquilo que eu falei, subordinação nós vamos ver ainda, tá bom? Tá? Então, quando eu peço a classificação, é para classificar se é composto por coordenação ou por subordinação. A mesma coisa vai acontecer aqui no exercício 80. Vamos fazer ali a letrinha A, a camiseta. Ó, sou pobre, vírgula, mas sou feliz. Qual seria a primeira oração aí? Primeira oração, sou pobre. Apresenta a conjunção? Não. Então, aí eu tenho primeira oração, sou pobre,
oração coordenada assindética, tá? Por que que é assindética? Porque não apresenta conjunção. Segunda oração, qual que seria? Mas sou feliz. Mas sou feliz. Mas não é uma conjunção adversativa que me dá uma ideia oposta? Então aí eu tenho a segunda oração. Mas sou feliz, igual oração coordenada, sindética, adversativa. Tá? Então é isso que vocês vão fazer nas demais alternativas. Ok, galera? Tá? Então, pronto. Ó, tá explicadinho aqui. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me chamar lá na plataforma, tá? Pode mandar uma mensagem lá na plataforma, tá bom? Tá? E esse exercício, vou dar um prazo para vocês, né? Desculpem, né? Que eu falei, já é a terceira gravação, houve falha nossa nas duas primeiras, então não foi possível eu colocar lá no horário de aula, mas eu vou colocar agora, tá bom? Tá? Galerinha, fiquem com Deus, estou com saudade de todos, tá? Um beijo enorme para vocês, tá bom? E ó, compromisso com os estudos, vida que segue.